Fala pessoal, estamos no ar com mais um episódio da nossa série de entrevistas aos candidatos ao Quinto Constitucional. Eu como host e Elder aqui como co-host mais uma vez. Do seu oi. Saudações, nossa querida audiência. Hoje estamos com o convidado Tomácio Conrado, candidato ao Quinto Constitucional, e hoje poderemos ouvir as propostas e as ideias que ele está trazendo. Tomácio, a gente está no formato um pouquinho diferente, a gente está com perguntas direcionadas e tempo limitado. Então, primeiro, já usando bem o nosso tempo, por favor, se apresente para quem ainda não lhe conhece em 3 minutos. Bom, agradecer a vocês, né, por esse espaço democrático que vocês estão abrindo para todos os candidatos do Quinto, cumprimentar a Duda, cumprimentar você, Helder. Eu me chamo Márcio Conrado, estou aqui como candidato ao Quinto Constitucional pelo Tribunal de Justiça de Sergipe, tenho 52 anos, tenho 20 anos de militância na advocacia diária no interior e na capital, tenho 16 anos já numa caminhada de muito trabalho dentro da nossa seccional. Lá fui conselheiro estadual por 2 vezes, presidente da Escola Superior por 2 oportunidades, presidi e participei de comissões da Ordem aqui em âmbito nacional, como é a Comissão de Ensino Jurídico. Tenho, além da vivência institucional, por onde pude fazer cursos para a formação de jovens advogados, trazer o primeiro curso de gestão de escritórios aqui para a capital. Tive a oportunidade de rodar todo esse exterior, divulgando e discutindo os honorários e a valorização dos honorários na época, o piso salarial para a advocacia. Também percorremos todo este estado discutindo as nuances do novo CPC e fizemos um trabalho junto de perto para poder justamente ajudar na formação intelectual de cada advogado, de cada advogada desse estado. E na condição acadêmica também sou mestre em administração pública, doutor em direito constitucional pelo IDP e tenho sim uma sensibilidade muito grande pela questão do conhecimento. Participo também como professor, sou um dos fundadores da Faculdade de Direito de Júlio, e essa faculdade também me dá a qualidade de compartilhar a docência com vários outros professores valorosos do meu estado, seja da Universidade Federal de Sergipe, da UNIT, da Pio-Décimo, da FANESE, mandando um abraço para todos. E foi nessa construção acadêmica, nessa construção da militância, nessa construção institucional de dentro da Ordem, que eu me propus a fazer 11 eixos de propostas para apresentar à advocacia nesse processo de seleção do Quinto Constitucional. Eu me sinto muito preparado para esse desafio, conheço as dores da advocacia, do interior e da capital, mas acima de tudo eu quero levar esperança, inovação, transformação para lá, chegando no tribunal na condição de representante do Quinto da advocacia. Eu tenho a honra de compartilhar com mais 26 colegas essa estrada, e eu tenho certeza que dentro do ambiente de propostas que estou apresentando, que vai desde o canal de acesso até tecnologia, passando por humanismo, gestão participativa e tantos outros temas, eu tenho muito a oferecer na condição de candidato ao Quinto e quanto representante dessa classe tão importante para nosso país, dividindo todas as suas dores lá chegando no Tribunal de Justiça de Sergipe. Perfeito, doutor Márcio, certinho no tempo. Vamos dar início à série de nossas 4 perguntas fixas, certo? Já com a primeira pergunta, o que significa para você representar a advocacia dentro do Tribunal de Justiça e como pretende manter esse vínculo vivo no dia a dia da magistratura? Representar a advocacia no Tribunal de Justiça, na verdade, traduz o grande significado que temos em relação ao Quinto Constitucional, que a nossa Constituição e as leis resguardam em nosso país. Porque eu digo sempre que estar lá enquanto representante da advocacia, assim como aquele do Ministério Público, dividindo com a maioria dos magistrados, é essencial para que a gente reoxigene o tribunal com todo o cabedal que o advogado traz quando chega lá em relação ao Tribunal de Justiça. Porque lá tem magistrados de carreira, um membro do Ministério Público e hoje serão 2 advogados. É preciso que a gente leve toda essa construção de quem realmente vive a advocacia, de quem realmente vive o ambiente institucional, para poder compartilhar dessas experiências, poder aperfeiçoar o tribunal na sua atividade e, enquanto jogador, ele, enquanto representante do Quinto, ele faça valer
todas as dificuldades, todos os desafios, todas as prerrogativas, tudo que a advocacia sente, ele possa também estar ali para poder sentir, fazer, se reportar e exigir que se observe prerrogativas, exigir que se observe valorização de honorários, exigir que se observe precificação justa, advocacia dativa e de tantas outras dores que precisamos entender, compartilhar e fazer valer enquanto representante do quinto. Ali também eu estarei como julgador. Então, como julgador, eu também tenho que atuar com independência, imparcialidade, fazendo valer, né, julgamentos que não sejam pelo clamor social, mas sim que honrem a magistratura, né, fazendo com que a gente qualifique precedentes, que a gente se utilize do garantismo na esfera criminal, que a gente possibilite uma travessia de alta segurança jurídica, qualificando e respeitando os precedentes que acontecem no nosso país, inclusive fomentando algo que para mim é essencial na construção de uma corte estadual, que são os seus precedentes. E eu preciso levar, através das minhas decisões, toda essa bagagem, que é uma bagagem que me confere enquanto advogado, tentar qualificar melhor esse ambiente decisório que lá está. Então, eu acho que chegando lá no tribunal eu tenho duas tarefas muito importantes. Uma, não esquecer que sou advogado, jamais eu posso esquecer das minhas dores que vivi esses 20 anos, e também dos sonhos que vivo também. Não é só falar de obstáculos e desafios, mas também dos nossos sonhos. E quando chegar lá, eu não posso esquecer que a pessoa que vai para uma tribuna, o advogado que é silenciado, o advogado que tem seus honorários diminuídos, isso deve ser muito bem respeitado. E a corte, e na condição de advogado representante do quinto, eu tenho que fazer valer que isso seja respeitado, fazer valer que essas situações elas não se repliquem e, acima de tudo, fazer uma construção de natureza coletiva, porque ali não estaria apenas como né? Eu tenho um colegiado, convencer os colegas que é preciso melhorar o ambiente da advocacia, desde o seu acesso até a entrega da prestação jurisdicional, porque é isso que qualifica maior o tribunal. Um advogado que é respeitado, um advogado que é bem pago, é a tradução de que o seu trabalho também pode estar sendo muito mais bem visto no ambiente do tribunal. Quando você permite que se faça discussões abertas, onde a gente possibilite também as reflexões no julgamento, que é o que o advogado quer. O advogado quer não somente levar a sua voz, ele quer levar a sua voz e quer ver sua voz sendo debatida. E eu acho que o representante do quinto, ele tem essa obrigação. Fora isso, eu preciso também, enquanto julgador, trazer modernidade para o tribunal. Eu acho que essa experiência, enquanto advogado, a gente tem que trazer as nossas boas experiências também para o tribunal, em nível de gestão, em nível de eficiência, em tradução de como eu posso melhor qualificar a minha assessoria. E eu trago propostas para todos esses eixos. Mas uma coisa é certa, eu chegando lá, eu quero também ser um julgador que a advocacia tenha muito orgulho, a sociedade tenha muito orgulho, porque eu quero produzir julgamentos extremamente qualificados, com base na jurisprudência, lei e constituição do nosso país, e que a gente tenha efetivamente uma magistratura cada vez mais independente, harmônica e afinada com os anseios sociais. Perfeito, doutor Márcio. A segunda pergunta com você? Sim, candidato, as decisões judiciais muitas vezes elas envolvem dilemas humanos e institucionais. Como você desenvolveu ao longo da sua carreira a capacidade de discernir e decidir com equilíbrio entre a técnica jurídica, a razão jurídica e a sensibilidade humana? É uma excelente pergunta. Eu venho dizendo até há muitos anos isso, e não é à toa que um dos eixos de propostas que estão aqui fala de humanismo. Quando a gente adota o humanismo como farol, a gente passa a entender que a questão da sensibilidade ela vem em caminho paralelo com a gente. Eu acho que julgar a técnica, você entender o direito, é uma obrigação nossa, né? São valores que a gente aprende com o conhecimento diário, são valores que a gente aprende nos livros, na jurisprudência do nosso país, né? Mas a questão do humanismo você carrega com você. Você se aperfeiçoa com os casos que você
passa a ter dia a dia. E eu experimentei vários casos que me deixaram e que pavimentaram, não só a mim como advogado, mas também me qualificaram melhor como ser humano. Eu digo sempre que nossos casos vivenciados, e eu trafeguei desde o direito civil até o direito público, sou um especialista hoje dentro do direito sancionador, eu tive várias situações em que essas situações me deram um puro a mais em relação à minha questão humanística. Mas, acima de tudo, você tem que ter, com isso, carregar os seus valores enquanto pessoa, enquanto ser humano. Então, eu busco, dentro dessas esferas, aprender cada dia mais, seja no conhecimento, seja na vida profissional. E eu quero lhe dizer uma coisa, eu acho que talvez essa questão do humanismo tenha me tocado, Helder, com maior envergadura dentro do ambiente institucional que eu vivi durante 16 anos. Servir a advocacia é uma tarefa que a gente se entrega gratuitamente para ajudar o colega. Então, nada mais do que tocar de forma humana, você andar abraçado com o colega, poder ajudar ele a crescer, você ajudar a superar barreiras e desafios. E essa vida institucional, principalmente acadêmica que vivi dentro da ordem, ela me ajudou muito a aperfeiçoar mais ainda essa sensibilidade, de entender de forma muito cara, de forma muito presente, essas dores. E é por isso que eu carrego isso de uma forma muito satisfeito comigo mesmo, porque quando eu for falar de temas da advocacia, além de ter vivido na militância, eu vivi também no âmbito institucional. Então, são essas as razões pelas quais a gente se sente até mais encorajado a estar aqui e poder fazer essa troca de experiências e levar tudo isso para ser um representante à altura do que a advocacia pretende. Então, nessa questão de você aliar a técnica ao humanismo, eu posso dizer que na técnica eu venho buscando durante toda a minha estrada me aperfeiçoar. Fiz especializações, busquei fazer meu mestrado, busquei fazer meu doutorado e gosto de estar estudando todos os dias no intuito de a gente alavancar, né, melhores soluções para nossos clientes. Mas hoje, o advogado também não pode deixar nunca esse braço que você está dizendo. Você ser humano, ou buscar ser mais humano, é você entender que sob uma perspectiva também de autorrelação, de autoconhecimento, de você crescer com as relações que você interage. E tanto o ambiente institucional me qualificou para isso, mas também as relações com que eu me permito a fazer. E eu digo sempre que eu fui um advogado que eu praticamente nunca atuei quase sozinho. Eu sou um advogado que sempre atuei com colegas, porque eu acho que a gente se vê melhor, né, e mais bem acolhido e até beber das experiências quando a gente está compartilhando com os colegas. E são essas mensagens que eu, no fundo, gostaria de levar e quero levar ao Tribunal de Justiça, porque lá a gente vive no colegiado e a gente precisa convencer, né? E eu quero convencer não somente com a técnica, eu quero também irradiar e espraiar que essas relações elas podem também serem convencidas pelo aspecto do humanismo. Não é à toa que eu coloquei no âmbito das minhas propostas, falando do garantismo sobre o humanismo, não é à toa que eu coloquei nas minhas propostas a consensualidade, que é um toque também de humanismo antes de se resolver um litígio. Então, eu espero poder fazer valer todo esse histórico chegando lá. E eu tenho certeza que estou devidamente preparado para ser a voz da advocacia, levando todo esse sentimento que eu tenho muito orgulho de ter garantido dentro do meu coração, contando essa minha história. Obrigada, doutor Márcio, pela resposta. Vamos para a terceira pergunta. Pode ser comigo? Sim, senhora. Muitos advogados, eles sentem que o judiciário ele está distante da realidade prática da advocacia. Cite uma experiência que o ajudou a compreender essas dificuldades e o que pode ser feito dentro do tribunal para reduzir essa distância. Olha, hoje a gente vive uma realidade muito desafiadora, porque a maioria das pessoas, minha querida, são jovens como você, né? São jovens advogados e advogadas que atuam no interior e da capital, e que querem uma esperança muito grande de se desafiar, de se colocar no mercado e, acima de tudo, de vencer na vida. E essas pessoas, elas necessitam de um acolhimento diário, de uma interlocução diária, que elas pretendem e requer que no dia a dia da advocacia, elas
sejam devidamente escutadas e, acima de tudo, que aquilo que ela coloca nos autos seja devidamente respondido. Então, há um clamor hoje muito grande por maior escuta, por maior diálogo, por maior aproximação, mas também por maior resposta a tudo que se coloca dentro do judiciário. E aí, esses clamores, esses desafios, eles só vão ser alcançados a partir do momento que você também tenha um representante do quinto à altura de se valer, de fazer valer toda essa caminhada de angústias que talvez hoje esteja tocando a advocacia jovem, mas também toca a advocacia sênior, de depoimentos que eu já colhi durante essa caminhada. Eu tenho me proposto a apresentar algumas soluções que parecem efetivas e que podem melhorar, sim, esse ambiente desse canal direto. No meu primeiro eixo, que coloco de propostas, é justamente um canal aberto com a advocacia, um diálogo institucional aberto com a advocacia, através de quê, Márcio? Através do Zap do desembargador, para você ter um contato diuturno comigo, permanente, diário, que não precise de algum dia para poder despachar. Eu estou apresentando que a gente pode usar a tecnologia como um meio para atingir algo que é muito relevante para a advocacia do interior e também para a advocacia da capital. É o advogado que precisa de um despacho e que não pode se deslocar ao tribunal. Esse advogado, ele necessita falar comigo, então eu tenho que abrir a tela do computador, colocar uma plataforma em um ambiente virtual que se permita ele despachar comigo de Canindé, de Estância, de Umbaúba, de qualquer lugar do estado. Porque eu tenho que entender que aquele advogado e advogada lá de Canindé, muitas vezes, aquele de Itabaiana que está no coworking, ele não tem condição de se deslocar para a capital porque o cliente não tem condição de pagar ele. E ele precisa fazer essa interação, ele precisa ser escutado, ele precisa passar aquele drama para o julgador. E se ele não passa, muitas vezes gera uma grande frustração. Eu não posso ver colegas sendo desanimados da sua profissão porque simplesmente entendem que não conseguem ter a interlocução com o julgador, não conseguem que a sua tese seja devidamente respondida. Nós devemos fazer essa releitura, mas também o julgador deve fazer essa releitura também. E aquele que representa o quinto, ele tem não só uma obrigação, uma responsabilidade, ele tem um dever contínuo de brigar por essas tarefas. Essas tarefas de um canal aberto é a primeira, talvez o maior clamor que a gente tem que fazer quando chegar lá. As outras, tanto que botei isso como um primeiro eixo, as outras são desdobramentos. Mas essa, para mim, é a maior dor que deve ser enfrentada. A gente precisa realmente dar uma nova dinâmica naquilo que a gente espera em termos de interlocução, de relação, de convivência entre a advocacia e a magistratura. E é isso que eu estou me propondo a fazer. Um maior tratamento, né? Uma maior interlocução, mas, acima de tudo, uma maior entrega. Essa entrega tem que ser de ordem qualificada. Perfeito, doutor Márcio. Você ainda tem mais um minuto. Quer continuar ou... Não, acho que eu me sinto satisfeito. Era isso que eu queria dizer. Pronto. Márcio, você sabe que a Baldin é uma empresa que oferece cursos de gestão para advogados. O propósito é justamente tentar melhorar a advocacia através de conhecimento de gestão, né, e de seus resultados. Nesse cenário, a gestão de um escritório exige planejamento, liderança, gestão de pessoas, controle de resultados, monitoramento, controle financeiro. E, evidentemente, o senhor deve ter passado por todas essas fases ao longo desses 22 anos, como o senhor falou. Quais aprendizados de gestão o senhor levaria da advocacia para o exercício do cargo no Tribunal de Justiça? Olha, eu respondo a você com muita tranquilidade essa pergunta. Primeiro, que ela não passou desapercebida também no meu eixo de propostas. Segundo, eu gostaria de iniciar por uma vivência minha institucional e também na militância. Lá há 15 anos atrás, quando não se falava nem desse tema de gestão de escritório, com tamanha robustez, com tamanha delicadeza, da forma como você trata esse tema, que você é um dos precursores dessa nova geração que veio com essa parte de gestão fortemente nos escritórios, eu estava lá como presidente da Escola Superior e trouxe o primeiro curso de gestão de escritório aqui para a capital.
Na época foi assim, um clamor, enfim, era o início de tudo, mas ali eu já percebia que a gente precisaria, a partir daquele momento, ter um novo olhar para nossa no âmbito interno dos escritórios. Assim como acontece com os médicos, os advogados também têm que ter uma leitura muito forte hoje de gestão. E aí o caminho disso foi o quê? Foi que essa parte de gestão tomou muito corpo, né? A gestão hoje está impregnada em todos os escritórios, todo mundo hoje fala de gestão, todo escritório, do pequeno, médio, grande, tem lá a sua controladoria, ou quer que se faça a sua controladoria, tem que ter uma gestão de pessoas, tem que ter a parte do planejamento, tem que ter líderes, tem que fomentar uma carreira dentro do seu escritório, e nada disso acontecia no passado. Essas experiências só me fez entender que a gente está se tornando cada dia mais eficiente na entrega, né? Hoje os escritórios que estão nessa toada conseguem entregar com maior performance sua atividade. E o que é que eu trago com isso? E aí eu trago duas reflexões que estão nos meus eixos de propostas. E essas reflexões, eu posso lhe dizer, foram gestadas dentro do ambiente de escritórios de advocacia. E que eu acho muito legal que a gente possa contribuir de alguma forma como representante do quinto. A primeira delas é que eu acho que a gente precisa de uma gestão mais participativa da ordem com o judiciário. Essa troca de experiências, troca de necessidades, ou mesmo de angústias que a advocacia tem nos seus diversos setores, que reclamam mais uma vara de execução penal, mais uma vara lá em Nossa Senhora do Socorro, mais uma vara na Barra, enfim. A gente tem que discutir isso no planejamento estratégico do tribunal e levar essas dores, esses desafios, para que o próprio tribunal possa alcançar a visão também da advocacia, ou pelo menos que se proponha a analisar essa visão. Além disso, a gente precisa também trazer para um espaço contínuo de interlocução depois que acontecem as coisas, ou seja, formado o planejamento, aquilo está em execução, mas dores e outras situações começam a acontecer. A gente precisa continuar tendo esse canal aberto. Uma das minhas propostas é que a gente tenha uma escuta, né, sempre permanente com a advocacia, enquanto representante do quinto, para justamente qualificar esse ambiente de participação. Mas no que toca especificamente a questão de planejamento, liderança, eu defendo e tenho defendido que a gente pode também trazer esse ambiente para as assessorias. A gente pode trazer as experiências boas de gestão para a gente formar no ambiente das assessorias grandes líderes, grandes equipes, para produzir grandes resultados. Porque não interessa apenas apresentar resultados em números para o CNJ. A gente precisa qualificar esses resultados. A partir do momento que a gente tem gestões mais bem elaboradas, onde a gente tenha verdadeiros líderes ali na ponta, equipes coesas, eu tenho certeza, devidamente formadas, é por isso que eu estou trazendo também o conhecimento para dentro das assessorias, no eixo de formação acadêmica. Eu defendo que a gente tem que ter reciclagens trimestrais, semestrais das assessorias. É sobre esse viés que eu acho que a gente pode entregar uma prestação jurisdicional mais qualificada e não somente quantificada. Então, eu acho que permitir que a gestão e as boas lições e práticas de gestão possam também ser levadas ao ambiente, por exemplo, das unidades de assessores, eu acho que isso só tem a ganhar, só traz ganhos, não só para o tribunal, mas na ponta é o que me interessa, que é estar, na verdade, entregando o maior número de resultados, mas que esses resultados sejam eficientes e propositivos para quem recebe esses resultados. Obrigada, doutor Márcio, pela resposta. Agora a gente finaliza o nosso primeiro bloco de 4 perguntas fixas e a gente vai sortear um tema dentre esses 5 e vai vir uma pergunta. Vamos lá, a produção pode fazer o sorteio. 2. Valorização da advocacia e magistratura. E a pergunta, me dê só um segundo. Aí, o que você considera essencial para garantir que a advocacia seja ouvida e respeitada nas instâncias superiores do tribunal? Olha, eu respondo essa pergunta baseado, eu estou aqui, vou mostrar aqui para quem está nos assistindo. Essa aqui é meu eixo de propostas, são 11 propostas
11 eixos, né? Tenho vários subitens. E tá aqui, ó, no meu item 2, eu falo sobre prerrogativa e valorização da advocacia. Então, quando você me pergunta de que forma eu tenho que garantir isso que está sendo perguntado, eu tenho que garantir através, como representante do quinto, garantindo a observância das prerrogativas dos nossos colegas. Quando eu defendo que a gente tem que ter pautas como eu vou defender a sustentação oral como regra, com tempo e atenção efetivos, respeitando e considerando todos os argumentos apresentados pelos advogados. Eu estou defendendo que a gente não faça e não se submeta a qualquer imposição que venha por parte de onde quer que seja, da gente ter como regra as sustentações orais por videoconferência. Porque quando você fala em videoconferência, você mitiga algo que é a voz do advogado presencialmente, o tete-a-tete, o tato. E isso é algo que está dentro do nosso código, da nossa legislação. A regra é essa, a exceção é por vídeo. Então, eu tenho que permitir que o vídeo exista, sim, porque os avanços tecnológicos, inclusive, me salvam para poder me interagir com um advogado do interior, por exemplo. Mas esse advogado, se quiser despachar comigo presencialmente, ele tem que ser atendido presencialmente. Esse advogado que quer sustentar presencialmente, ele tem que ter a garantia de sustentar presencialmente. E, acima de tudo, quando você garante a observância das prerrogativas, você afasta o silêncio. Porque, muitas vezes, a ausência de uma sustentação oral, o interrompimento de forma inadequada de um colega, traz um prejuízo imenso para o cliente que ele defende. Então, eu tenho que saber que essa dor do colega é algo que eu não posso esquecer enquanto chego lá. Então, essas questões que circundam a nossa atividade, enquanto representante do quinto, mesmo estando lá como julgador, eu tenho que fazer valer a sua garantia de estar ali para poder observar, intervir e propor, caso haja proposituras em sentido contrário, que se recue em qualquer sentido que venha confrontar os anseios e as prerrogativas dos advogados. Afora isso, eu tenho outros eixos de promover maior transparência, maior previsibilidade na ordem de julgamento das sustentações orais, né? Que você possa chegar no tribunal, ter telas como essa, né? Passando os julgamentos que estão ali, o que não acontece, né? Que você tenha maior conforto para quando você chegue lá e você interaja com a Câmara sem precisar estar fora dela. Você pode muito bem estar lá na sala de advogados com telas como essa, acompanhando seu julgamento enquanto ele não acontece. Eu defendo a criação de um protocolo de atendimento à advocacia com prazos e regras claras de urbanidade institucional, justamente para garantir que prerrogativas sejam observadas, para garantir que o advogado tenha efetivo acesso à corte. Então é preciso que a gente pense num protocolo que venha efetivamente dar isso, a publicidade disso e fazer efetivá-lo. Eu defendo que um acesso especial aos fóruns, que os advogados sejam também qualificados no seu acesso, né? Assim como é a magistratura, que os advogados nos fóruns que cheguem tenham conforto, o conforto que a advocacia merece. Eu defendo que vou valorizar os honorários contratuais e sucumbenciais de acordo com o CPC, e que a gente não julgue somente por equidade. Então, você está lá como representante do quinto, e aqui eu não estou querendo dizer assim, pô, eu sou advogado, você está lá como julgador, eu estou como julgador, mas eu não posso esquecer que fui ali colocado na cadeira da advocacia. Então, quando você é colocado na cadeira da advocacia, você tem que fazer valer situações pelas quais o advogado que está ali quer que aconteça. O que é que ele quer que aconteça? Ele quer ser respeitado, ele quer que suas garantias e prerrogativas sejam observadas, ele quer uma resposta à altura da tese que ele se propõe, então ele quer debate, ele não quer silêncio nos julgamentos, ele não quer apenas uma leitura do ementa, ele quer que se debata aquilo. Então, é necessário, como eu venho dizendo, que a gente lute por essas prerrogativas, valorização da própria advocacia,
enquanto representante do quinto, e é isso que eu estou me propondo a fazer, sempre na busca de, observando isso, eu estou fazendo uma entrega melhor ao jurisdicionado. No tempo. Chegamos ao final, doutor Márcio. A gente agradece pela presença mais uma vez aqui na Bound. Acho parabéns pelas propostas, pela exposição das ideias. A gente agradece muito você ter se disponibilizado a vir junto com os outros candidatos e ampliar essa voz e fazer com que a advocacia pense, reflita sobre o seu principal representante. Desejo sucesso a você nessa caminhada. E, mais uma vez, em nome da Bound, Maria Eduarda, a gente agradece muito a sua participação e todas as ideias aqui expostas. Muito obrigada. E agora, para nossa audiência e produção, vamos ver se eu não me esqueço. Deixe seu like, ative o sininho e estenda o debate no comentário se você chegou até aqui.